Olá, eu sou Janaína Polidori, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E hoje a gente vai falar, gente, de cantigas. As cantigas, elas são amplamente usadas na escola e com razão, porque elas trazem uma série de benefícios e possibilidades de trabalho pedagógico. Para o vídeo de hoje, a gente vai explorar um pouquinho de matemática dentro dessas cantigas populares, né? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente poder iniciar, só um minutinho. Enquanto eu compartilho a tela, você pode aproveitar, se inscrever no canal, que quando tiver vídeo novo, você é notificado se você ativar o sininho. Você pode curtir o vídeo e compartilhar o vídeo, nunca o material, nos grupos aí que você quer divulgar o material, ok? Esse material aqui é um material do site da nossa loja virtual. Nossa loja está no ar desde 2012, então não é pouca coisa, aí são 10 anos, ou quase 11. Na verdade, já fez 11. E eu vou explicar para vocês o tema dentro desse material, porque é o que a gente tem. A gente sempre utiliza os materiais do site da loja, porque são materiais produzidos pelo grupo Expolidora de Educação. Então, a gente não tem problemas com direitos autorais utilizando o nosso próprio material, que é criação própria, ok? Bom, sobre o vídeo, vai ser bem sucinto. A gente vai falar um pouquinho sobre o tema cantigas populares. Nós vamos ver como que as cantigas podem envolver a matemática, e daí eu vou dar alguns exemplos daquele material que eu falei para vocês, porque é o que a gente tem aqui em mãos e dentro do que a gente pode utilizar, beleza? Então, vamos falar um pouquinho sobre as cantigas, gente. E eu aproveitei e coloquei aqui essa borboletinha, porque naturalmente a gente utilizou, como vocês viram ali na capa do material, a cantiga da borboletinha, que é hiper famosa aí no território nacional e que as crianças memorizam com muita facilidade, porque sempre tem alguém na família que canta, ou elas já ouviram em algum lugar, ou até mesmo em vídeos, né, na internet, elas acabam conhecendo a cantiga. Então, por que que elas são um excelente recurso pedagógico? Vamos ver lá. Porque elas podem ampliar o repertório cultural. As cantigas populares, que é Borboletinha, O Cravo e a Rosa, Rosa Juvenil, A Canoa Virou, Sapo Cururu. Então, essas cantigas, elas são de domínio público, então qualquer pessoa pode utilizar nos materiais didáticos, isso é importante falar. Mas nós não consideramos cantigas populares aquelas que foram feitas por pessoas, por autores. Então, por exemplo, a sopa, sabe o que que tem na sopa do neném? Tem o direito ali da palavra cantada. Então, assim, pode até ser que já tivesse essa música em algum lugar, mas quem registrou foram eles. Então, eu não posso utilizar a cantiga em uma atividade, porque eu vou estar me utilizando do direito autoral de outra pessoa. Por isso que é bacana a gente utilizar aí essas cantigas populares, porque elas dão certo, elas são curtinhas e a gente não cria problemas com outras pessoas. Além disso, elas dominam aí o repertório cultural brasileiro, então você aproveita e dá aula cultural para suas crianças, né? Elas podem ser usadas como texto de memória, então como elas são curtinhas e fáceis de decorar, elas acabam facilitando para o uso do método global, né, que é aquele método analítico de alfabetização, que a gente observa o texto e retira coisas dele, ou fragmenta, ou tem uma série de trabalhos que dá para fazer. Beleza? E também vai permitir explorar o gênero e o tema. O gênero cantigas, ele tem uma forma de acontecer, que é em versos e estrofes, e a gente tem a temática envolvida na cantiga. Então, que nem a borboletinha tem a temática dela, a canoa virou tem a temática dela, e assim por diante. Eu esqueci de falar alguma coisa, peraí, esse texto de memória. Ah, então, como ele é um texto de memória, o que que vai acontecer também?
Quando você utiliza um texto de memória, você dá maior segurança na aprendizagem da criança, porque se ela domina o texto, já fica mais fácil para ela determinar algumas estratégias para poder fazer o que o professor está falando. Então, esse texto de memória vai ajudar a contextualizar os conteúdos escolares, os conteúdos acadêmicos. Então, vai ser bem legal aí para o trabalho, principalmente com alfabetização. E daí, quando a gente envolve matemática, né? A gente pode usar esse contexto das cantigas, lembra que eu falei, a borboletinha tem uma, a canoa virou tem outra, para as atividades pedagógicas se tornarem mais significativas. Então, eu uso o cenário da cantiga para poder introduzir coisas matemáticas da série, né? No caso, o material que a gente elaborou dentro de engenharia pedagógica para o site da loja vai abordar essas três cantigas: borboletinha, canoa virou e o cravo e a rosa. Nossa, Janaína, você pode falar assim, né? Nossa, é muito legal. Tem de outros? Enquanto eu estou fazendo esse vídeo, não. Mas pode ser que a gente tenha volume 2, volume 3, dependendo da venda desse, que é um material novo, né? Então, sendo novo, a gente ainda depende aí. Eu tô igual a Netflix, gente. Depende da audiência para poder ter mais. Temporada 2, entendeu? É assim que funciona. E daí, se você ficou interessado no material, antes de eu mostrar o exemplo, eu gostaria de lembrar que sempre que a gente mostra materiais aqui, embaixo do vídeo, no resumo, você encontra um link direto para ele no site da loja. Então fica super fácil aí de encontrar. Se você tiver qualquer dúvida em relação a cadastro, compra, lá no site da loja tem um WhatsApp de atendimento da loja, que daí você pode entrar em contato. Então é bem simplesinho aí. Bom, exemplos, gente, que todo mundo gosta de exemplo, né? O que que acontece? Lá na cantiga da borboletinha, se vocês se lembram bem, que a borboletinha está na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Mas para ela fazer chocolate, o que que ela precisa fazer antes de ir para a cozinha? Ir para o mercado, claro. Então, o que que acontece quando você contextualiza dentro da matemática? Para que você possa encaixar os conteúdos, você precisa imaginar todo o contexto ao redor da cantiga que não está lá. No caso aqui dessa atividade que eu vou mostrar, chama Borboletinha Vai ao Mercado. Ó. Daí a gente tem lá uma identificação da página, tá vendo? Que tem a engenharia pedagógica e arquitetura de informação funcionando. Tem aqui um ícone escrito borboletinha, tá vendo? Daí tem uma contextualização dizendo o que aconteceu antes dela fazer o chocolate. Então eu já crio aqui uma sequência espaço-temporal para a criança, porque ela fez o chocolate, mas antes ela precisou fazer outra coisa. Olha a produção de texto, a sequência temporal funcionando. Também na atividade. Tudo isso é engenharia pedagógica, por isso que é perigoso a gente dar atividades soltas, eu sempre falo isso, né? O que que a gente vai analisar aqui, ó? A atividade ela foi pensada, aqui ó, ela tem um código da BNCC, é que aqui na ampliação ele ficou meio escondidinho, mas está certinho lá na página, ó. A gente tem códigos da BNCC que são contemplados na atividade, então não é uma atividade solta e que não vai nem fazer cócega na cabeça da criança. É uma atividade voltada para o que ela precisa naquela faixa etária da alfabetização e com respaldo do currículo nacional. Então, a gente pega o que é necessário ensinar para essa criança dentro do currículo e, a partir daí, a gente desenvolve a atividade dentro da contextualização. Bem legal, né? Agora, o que que é preciso para que ela dê certo, gente? A gente vai usar o contexto da cantiga, então, como eu já expliquei para vocês, a gente tem lá, vai ter que numerar essas bolhas que estão pelo caminho até chegar no mercado. Daí a criança, depois de numerar, o que acontece? Não é uma atividade com fim na numeração. Isso é muito importante. Porque quando você dá só a numeração, né? Então ela faça a sequência numérica. Ela começa a fazer aquilo repetitivamente, mas sem qualidade. Sabe? É a repetição sem qualidade. Então aqui, na verdade, ela vai reproduzir a sequência numérica, a gente já vai ver também se ela sabe.
E além de fazer essa sequência numérica, ela vai ter um retorno à sequência numérica, porque tem uma atividade 2. Não sei se vocês repararam. Na atividade 2, ó, responda as seguintes perguntas. Qual é o maior número da sequência? Ou se não, qual é o número que vem antes do 21? Então, a criança vai ter que retornar a sequência que ela fez para ela poder fazer uma análise. E isso vai fazer com que o raciocínio dela, que é localizado aqui nessa região cerebral, as funções executivas funcionem melhor, né? Então, essa retomada de atividade faz toda a diferença. Olha o medo que eu tenho da pessoa usar aquelas atividades soltas que eu quero explicar tudo, né? Além do contexto da cantiga, a gente vai ter o uso das habilidades necessárias no meio acadêmico. Então, eu estou trabalhando sequência numérica. Uma coisa importante, além de trabalhar a sequência numérica, nessa atividade houve o cuidado de colocar alguns números pelo caminho, porque se a criança pular algum número e não der certo, por exemplo, ela chegou no 12, só que ela está no 10, quer dizer, ela repetiu algum número, né? Então, ela mesma vai se autoajustando, eu estou criando autonomia. Além do óbvio da folha, então, que é a numeração e a análise dessa numeração, eu tenho outros elementos que vão me ajudar para o meio acadêmico, como essa reflexão que eu falei para vocês, e umas outras coisinhas que eu não vou falar para o vídeo, mas a gente estuda nas capacitações de elaboração de material didático, né? Até, inclusive, se você tem vontade de fazer um curso de elaboração de material didático, ele é super funcional, tanto para quem pretende continuar em sala de aula, porque a sua aula se torna outra coisa, quanto para quem quer trabalhar em outras áreas, né? Então, ele vai ser bem significativo. Além do uso do contexto da cantiga mais as habilidades do meio, a gente vai ter um resultado aí nessa página, que é a aprendizagem significativa. Diferente de eu dar lá uma página e ficar solta na cabeça da criança, porque não vai criar conexão com nada, né? Aqui eu tenho uma conexão emocional com a música, porque eles vão ter vivido uma experiência de cantar juntos, eles vão ter decorado. Eu vou ter a segurança de utilizar um contexto já conhecido e eu vou ter a questão de trabalhar com esse vai e volta nas habilidades matemáticas. Então, eu trago uma aprendizagem realmente significativa à criança, certo? O curso de elaboração, gente, se vocês tiverem interesse, esse ano já começou, então não dá mais para entrar. Mas a gente tem uma pré-venda, então você pode entrar em contato com a Cirlei, que eu vou deixar o contato dela embaixo do vídeo, por caso você quiser entrar na próxima turma já com desconto de pré-lançamento, ok? Aqui, ó, eu já adiantei para vocês, tá? Aquela lá era da borboletinha, né? Daí tem algumas páginas da borboletinha, e daí a gente começa com a canoa virou no material, né? Vejam que ali tem a identificação que eu falei para vocês no ícone, ó, aqui, ó, em vez da borboletinha vai ser a canoa. Daí a gente tem uma contextualização dentro da cantiga, para a gente poder ampliar esse horizonte da criança. E essa daqui, ela é uma atividade de coordenadas. Então, eu vou trabalhar com linhas e colunas, ou seja, tabela. Vou trabalhar com identificação, e vou trabalhar com toda uma questão aí de lateralidade e posição em espaço, que, aliás, são do repertório de alfabetização. Embora seja uma folha matemática, isso também faz parte da boa alfabetização, porque está dentro do repertório. A gente vai ter, de novo, o uso do contexto da cantiga, habilidades necessárias ao meio acadêmico, porque imagina, se ele não sabe fazer uma coordenada, imagina ler um calendário, né? Então, a tabela de coordenada, ela vai ajudar na leitura de calendário, na organização de informações, entre outros itens. Ela é necessária estar na sua sala de aula, tá? Aliás, com tudo que eu sei hoje, quando eu estava em sala de aula, eu não fazia quase atividade coordenada, fazia poucas, porque era pouco divulgado também, né? Mas se eu estivesse hoje em sala de aula, certamente eu daria pelo menos 2 por mês para todas as séries. Além de tudo isso que eu estou falando para vocês, que a coordenada faz, ela também é um primeiro passo para a robótica, né? Na verdade, lógica de programação.
Embora você não dê aula de robótica, vamos supor que você nem quer se meter na tecnologia, esse tipo de exercício, ele ajuda demais se a criança lá para frente, ela tiver interesse no mercado de tecnologia, porque você já vai criar algumas conexões cerebrais que vão auxiliar a tornar mais fácil esse caminho da criança, né? Então, é bem interessante pontuar isso aí. Além disso, que eu coloquei para vocês, que eu dei dois exemplos de página, porque a gente sabe que tem o picareta aí na internet, né? Que ele adora copiar minhas coisas, porque ele não sabe fazer direito, e daí ele quer vender. Daí o que ele faz? Ele copia o que a pessoa que faz direito faz e acaba, prejudicando o mercado da elaboração, né? Mas tirando isso daí, então eu adoraria colocar todas as páginas explicadas para vocês, mas não tenho essa possibilidade. Eu espero que a partir desses dois exemplos vocês tenham compreendido a funcionalidade e como é significativo trabalhar dessa forma. E eu gostaria de finalizar dizendo o que mais tem nesse material. Além das páginas de atividade, que são 19 páginas no total, sendo que três delas são cartazes A4, que você pode até imprimir na folha A3, se você preferir, para ficar grandão, para você deixar na sala, né? Elas estão com o logo até da Alfabeta, porque eles são da área de alfabetização, né? E além disso, naquelas páginas com as cantigas, a gente ainda vai trabalhar adição e subtração simples, gráfico, contagem em sequência, simetria, par ou ímpar, escrita de números, calendário e algumas outras coisas que eu não coloquei aqui, tá? O cravo e a rosa, gente, a gente tem lá o cravo e a rosa, que é uma das cantigas que estão ali, tá? O que que acontece? Eu vou fazer uma indicação para vocês gratuita. A gente tem na. Só um minutinho. A gente tem no YouTube uma página extra. A gente tem um personagem chamado Fada Alfabeta, que é até aquele ali que eu mencionei para vocês, né? No YouTube, a gente tem a página da Fada Alfabeta, né? E nessa página você vai ter a musiquinha própria dela, que é essa aqui do comecinho, né? Vai cantar de A a Z. E a gente tem alguns vídeos. Entre os vídeos, a gente vai ter aqui a cantiga do cravo e a rosa, tá vendo? E daí vai ser bacana, porque vocês talvez possam utilizar aí como recurso de sala de aula. Então, você pode aproveitar e digitar lá no YouTube Fada Alfabeta para você também se inscrever no canal e quando tiver vídeo novo, você já tem contato com ele. Eu espero que você tenha gostado aí da novidade do Matemática com Cantigas. Mesmo que você não adquira o material, que pelo menos você expanda seus horizontes em relação à educação e comece a ter um parâmetro melhor em relação a atividades pedagógicas. E desejo muito sucesso em seu trabalho. Até nosso próximo vídeo.